51. Ficamos surpresos. Não soubemos de onde isso partiu. O filme girava em torno da mitologia da Área 51. E isso realmente toca as pessoas. Era algo que não poderíamos mudar. Era parte integrante da história. E dissemos isso a eles. Eles responderam: tudo bem, mas não podemos ajudar. Por que os militares se preocupam tanto com alienígenas e Área 51? Ironicamente, em agosto de 1997, após décadas negando tudo, desde o U-2 até o Aurora, a CIA fez uma declaração chocante. Um relatório da CIA foi liberado, admitindo que a Força Aérea usou OVNIs dos anos 40, 50 e 60 até hoje como disfarce para suas atividades. Segundo a declaração oficial da CIA, milhares de OVNIs relatados por testemunhos eram apenas testes e voos de reconhecimento. Quando se compila o conjunto de voos do histórico do U-2, do SR-71, de seu antecessor e do Tacit Blue, que levou o desenvolvimento do caça stealth, o herói da Guerra do Golfo, tem-se resposta para todos os avistamentos de OVNIs na Área 51. Mas por que permitir tantos boatos de OVNIs e alienígenas? A CIA gasta mais da metade de sua verba em contra-espionagem e atividades de desinformação. A ideia é que, se podemos atar o inimigo e fazê-lo gastar energia e recursos caçando coisas que não existem, podemos ter vantagem sobre ele. Se você classificar os relatos como sendo de OVNIs, ninguém vai investigar. É um disfarce muito inteligente. Muitos creem que a declaração da CIA não passa de sua mais recente trama de desinformação para encobrir a verdade quanto a OVNIs e a Área 51. Pode haver alienígenas e pode não haver. A verdade é que há uma grande instalação ali, sem dúvida. Basta olhar na montanha e ver. O que ocorreu na Área 51 foi que, na tentativa de manter o lugar o mais secreto possível, eles o tornaram famoso. Hoje é um nome muito conhecido. Toda essa tensão pôs esta instalação, que já foi insignificante e despretensiosa, no mapa, para quem quiser encontrar. É para onde o governo vai quando quer ficar sozinho, apesar de nossos esforços de investigar e das tentativas de rastrear pessoas que trabalharam lá e viram coisas. Ainda é um lugar secreto. Localizar a instalação secreta parece muito simples. Entrar nela é uma outra história. Não há cerca na área de Groom Lake. Há uma fronteira. Não é bem demarcada, mas definida por estacas especiais. É cercada por montanhas e é muito hostil. Quem vier aqui no verão e não beber alguns litros de água por dia em 2 ou 3 dias, estará morto. Se a mãe natureza não basta para deter o insistente invasor, o sistema de segurança onipresente e de longo alcance consegue. Atrás de mim, agora, há 2 guardas da segurança da base secreta da Área 51. Estão lá em cima nos olhando, vendo tudo o que fazemos. Tem binóculos potentes. Há várias câmeras por controle remoto ao longo desta linha. Toda a área tem sensores magnéticos e sensores eletroópticos. Podem até estar nos ouvindo agora. Naquela área, mesmo em território público, existem sensores de estrada para detectar veículos passando pelos caminhos de terra ao redor da base. Os seguranças sabem quando alguém está se aproximando. Alguns dizem que a tecnologia de segurança é tão avançada que o pessoal da Área 51 pode saber que alguém chega pelo cheiro. Dizem que o perímetro tem sensores sofisticados capazes de distinguir odores emitidos por seres humanos dos de outros animais do deserto. Há placas dizendo "pare aqui", equipamento não detonado.
área contaminada, radiação ou uma pequena linha dizendo uso de força letal autorizado. Isso detém a maioria das pessoas. Os tolos são os que vão além. As pessoas começam a vir de jipe e caminhonetes e, de repente, encontram alguns homens com rifles e acham ruim que lhes digam para voltar para a estrada. Se resistir, pode levar bala. Aqueles que continuaram até a guarita foram presos. Eles são agarrados e atirados no chão. Pisam em seu pescoço, são amarrados e levados para a cadeia. São detidos por longos períodos. Têm de pagar multas, além de assinar um documento, perdendo o direito de falar sobre o que viram, mesmo sem ter visto nada, pois nem se aproximaram da base. Tanta atenção dispensada à Área 51 resultou em maior segurança, em um perímetro ainda mais extenso. Havia duas montanhas de onde se podia ver a Área 51. Uma era Freedom Ridge, bem ali, de onde aquela patrulha nos observa. E naquela colina ali havia a montanha Whitesides, a 17 e 20 quilômetros daqui, respectivamente. Tínhamos uma linda vista, mas a Força Aérea pediu e conseguiu um recesso de 4.000 acres que tomou as duas montanhas, tornando-as áreas de restrição. Hoje são locais inacessíveis e temos de viajar 42 quilômetros para uma breve olhadela. Enquanto milhões de dólares e horas de trabalho são gastos mantendo as pessoas fora da Área 51, o governo também se esforça para fazer gente entrar. Estamos no chamado Terminal Janet. É onde a grande maioria dos funcionários do Groom Lake estaciona os carros e pega um voo particular para a Área 51. Localizado no canto noroeste do principal aeroporto comercial de Las Vegas, o Terminal Janet é a entrada de funcionários à Área 51. Há uma frota de Boeing 737. São brancos com uma listra vermelha. Eles carregam pessoas que param o carro em um estacionamento exclusivo e aguardam no pequeno terminal até a hora de ir para lá. São da Força Aérea, mas na frequência do FAA. São conhecidas como Janet, assim como outros voos são conhecidos como TWA 123. Esses são Janet 123. Como quase tudo a respeito da Área 51, a origem do nome Janet, dado aos voos e ao terminal, é um mistério. O que parece para muitos atividade normal pode ser percebido por olhos treinados de maneira diferente. Todo mundo que entra nesses aviões é notavelmente informal. É uma mistura de funcionários civis e militares. Não se diferenciam. Não vemos ternos nem uniformes militares. Só vemos bonés de beisebol e mochilas. A norma é ser discreto. E são tão discretos que atraem a atenção. Esses aviões Janet saem de Las Vegas, como qualquer outro, só que rumo ao norte. De fato, são responsáveis por muitos relatos de avistamentos de OVNIs, porque alguns voam à noite e outros começam às 4:30 da manhã. Se ficasse em alguma colina em que ficávamos, antes de a terra ser tomada, víamos as luzes de pouso. Devido ao local próximo e ao ângulo, víamos uma luz muito brilhante em nossa direção durante 5 ou 8 minutos, quase parada. Então, tem de ser uma nave-mãe de Zada Reticula, certo? Não, é um 737. E os funcionários que não gostam de voar vão de ônibus, veículos discretos que se dirigem a Groom Lake diariamente.
O que acontece exatamente quando os funcionários chegam é um segredo protegido por normas de segurança nacional. Todos os funcionários que vão ao Groom Lake assinam juramento de que jamais revelarão qualquer coisa vista ou ouvida lá e não comentarão o que quer que seja sobre o seu trabalho. O problema de uma base que não existe é que não precisa obedecer à lei pública. Se não existe, não se preocupa com direitos trabalhistas, não se preocupa com leis ambientais. Se o funcionário não pode nem falar a respeito e o governo não admite que existe, quem é o responsável quando algo sai errado? O manto de segredo envolvendo a Área 51 foi subitamente ameaçado quando ex-funcionários entraram com uma ação civil no Tribunal Federal, alegando danos criminosos do governo. O litígio da Área 51 é muito grave, porque envolve alegações de conduta criminosa e diz que atos criminosos eram praticados encobertos pelo segredo. Tais atos criminosos podem ter resultado na morte de 2 pessoas e causado ferimentos em muitos funcionários. No processo, os ex-funcionários alegam que por mais de uma década, de forma secreta e ciente, o governo queimou lixo altamente tóxico na Área 51. O governo decidiu que a Área 51 não existia legal ou oficialmente. Não queriam retirar lixo comum e lixo perigoso desta grande base aérea. Nada do que entrava saía. Quando começaram com aeronaves experimentais e a operar muitos aviões, passaram a produzir lixo perigoso. Então, começaram a queimá-lo, o que é um crime. Era um depósito de lixo perigoso com um sistema de eliminação deste material ao ar livre. Após trabalhar na Área 51 por vários anos, o metalúrgico Robert Frost adoeceu apresentando muitos sintomas estranhos. Ele começou a ter problemas de pele. Tinha irritações e bolhas que não saravam. Ele procurou vários médicos e ninguém parecia saber o que estava causando aquilo. Apesar da natureza misteriosa e rapidamente progressiva da doença, Frost foi proibido de revelar o que fazia e onde trabalhava. Se lhe perguntassem se ele sabia se foi exposto a algum material, algum produto químico, ele respondia que não sabia, não podia responder. Diziam aos funcionários que não importava o que acontecesse na Área 51, o lugar não existia, nem eles. A falta de informação tornava quase impossível para os médicos cuidar da doença. Foi muito difícil, muito frustrante e assustador. Em 1988, Robert Arthur Frost morreu aos 57 anos. O resultado de uma autópsia oficial sugeriu que Frost foi exposto sistematicamente a lixo tóxico. Creio que encontraram 18 produtos químicos no organismo do meu marido, alguns em quantidade 10 vezes maior que a encontrada normalmente nas pessoas. Acho que havia 2 ou 4 que nunca tinham sido encontrados em seres humanos. Em agosto de 1994, Helen Frost entrou com uma ação em nome de seu finado marido e outros 6 ex-funcionários da Área 51. Eles também foram forçados a sofrer em silêncio em situação parecida. Mas desde o início, o advogado Jonathan Turley sabia que seria difícil. Quando abrimos o caso nas 2 primeiras audiências, o governo não reconheceu a existência da Área 51. Pode-se ver a base de locais públicos. Há fotos de lá. Os russos, por tratado, podem sobrevoá-la. E os advogados do Departamento de Justiça disseram: não podemos admitir nem negar a existência da base. Eu respondi: eu o levo até lá, senhor juiz. Posso mostrá-la.
Em 29 de setembro de 1995, após mais de 4